Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Igreja Católica, para esse dia, nos propõe uma seríssima reflexão sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida. A primeira leitura fala do relato da criação, um texto em forma de poema, que diz como a criação é bela e aquilo que Deus fez é bom, e no fim ele coloca a humanidade como centro. Pensemos bem, coloquemos a nossa mão na consciência, por que nós estamos destruindo aquilo que Deus nos deu como presente? Nós não podemos ser ingratos àquilo que Deus nos oferece, a criação. Nós dependemos da água, nós dependemos dos peixes, dos animais, das ervas. E o que nós estamos vendo? O homem destruindo tudo isso. Não sou eu quem digo, mas os próprios fatos falam por si mesmo. E contra os fatos não há argumento. A gente precisa, sinceramente, de muita conversão para esse pecado que é a destruição da natureza. E Deus viu que tudo era bom, era belo. E quando cria a humanidade, ele fala: e Deus viu que era muito bom. Não é apenas bom, muito bom. E se Deus viu que a humanidade era muito boa, é sinal que Ele aposta em nós. Ele confia no nosso cuidado. E depois o Evangelho fala de como a humanidade se esqueceu de Deus, colocando acima de tudo a tradição puramente humana e não
os ensinamentos que vêm de Deus. Tudo aquilo que vem de Deus é paz, é amor, é preservação. E quando nós tiramos Deus do seu lugar devido, a gente esvazia a palavra de Deus. Não podemos esvaziar a palavra de Deus com preceitos meramente humanos. E Jesus ensina que a palavra de Deus nos ajuda a cuidar das pessoas, honrar pai e mãe, ajudar quem está necessitado. Façamos esse seríssimo exame de consciência para perceber o que é que nós estamos fazendo conosco mesmo, com a nossa humanidade. E Jesus, relembrando o profeta Isaías, diz que esse povo tem o coração longe de Deus. Também não podemos cair nesse risco, nesse erro. E eu convido a cada um de vocês que estão nos assistindo, a voltar o seu coração para Deus, o estar diante do Pai, que é o Criador do céu e da terra, e pedir essa conversão, esse perdão, para a gente caminhar novamente na direção do Pai. E desejo que o Cristo Jesus continue sendo o seu sol, o seu solo, para iluminar e para firmar os seus passos para Deus. Amém.